dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre gestão de apoio psicossocial em casos de emergência e desastres. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é psicoterapeuta analítica, especialista em emergências e desastres, que atuou nas emergências da Boate Kiss, no rompimento da barragem de Brumadinho, entre outros tantos. Bem-vindo ao programa, Melissa Couto. Tudo bem, pessoal? Uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigada. A honra é toda nossa. Bem, vou começar te perguntando assim, né? Como seguir a vida após uma grande catástrofe, né? Que tipo de suporte as vítimas precisam? Bom, acho que primeiro é importante falar um pouquinho desse fazer, né? Essa psicologia é uma psicologia muito recente aqui no país, que se trabalha há muito pouco tempo, né? Então, a gente tem registros de algumas pesquisas de 2002 para cá. Também é algo que ainda não é reconhecido, né, como uma especialidade em si da psicologia, né? Os reconhecimentos que a gente tem de especialidade, eles são de fora do país. E agora, então, a gente tem algumas universidades que estão oferecendo pós-graduação nessa área e também disciplinas em outras universidades, mas não é algo muito recente nem muito popular, né? Teve que se tornar popular com a demanda que acabou acontecendo no país com os desastres que são reincidentes cada vez mais, né? Tanto os naturais quanto os antrópicos que são causados pelo homem. Então, essa psicologia é uma psicologia muito resolutiva, porque para quem recebe esse primeiro suporte psicológico na hora da tragédia, na hora do trauma, né? Na hora aguda da crise, a gente consegue uma redução de 50% da possibilidade de adoecimento. Em nenhuma outra área da psicologia a gente tem números, né, dessa altura, assim. Então, quando a gente fala de uma população vinculada ao trauma que vai ter de 10% a 15% de adoecimento, a gente consegue reduzir esse número à metade com esse suporte, né? Nossa. Muito bem. E quais os principais desafios enfrentados pelas vítimas, assim, pós o trauma, né? A gente acredita, e agora como até o Sérgio estava perguntando, né, que os processos de luto eles acontecem independente dos tipos de perda que a gente tenha, né? Então, aqui no Brasil a gente fala pouco de morte, de morrer, né? Então, se a gente não consegue falar disso, a gente não fala abertamente de luto, né? Então, os processos de luto eles acontecem por todas as perdas e os rompimentos de vínculos severos que a gente sofre. Então, algumas pessoas perdem os seus entes queridos nessas tragédias, mas outras pessoas perdem inúmeras coisas, né? Seu lugar, seu território, sua identidade, seu direito de ir e vir, que foi muito que a gente viveu na pandemia. Então, o que a gente trabalha agudamente nesses cenários são justamente os processos traumáticos que podem levar ao adoecimento, então, a desenvolvimento de transtornos mentais severos e o processo de luto que, às vezes, é coletivo, como que a gente viveu lá no Vale, né? No Vale do Taquari, ali, que é a mais recente tragédia que que eu atendi. Que atendeste. Sim, sim. Tá. Melissa, me diz uma coisa. Pode se desenvolver assim, planos de preparação para comunidades e organizações, incluindo assim, treinamento, gerenciamento, né, de estresse e comunicação durante as emergências, enfim, uma preparação assim, existe? Com certeza, com certeza. A gente tem uma lei que também é muito recente, que é a Lei Nacional de Defesa Civil, que é de 2012, né? Onde a gente tem um ciclo do desastre dividido ele em 5 fases. Então, a preparação, a mitigação, a prevenção, a mitigação, a resposta e a reorganização, né? A reconstrução. Dentro desse ciclo, o que a gente entendia muito antes, né, desses estudos e desses trabalhos começarem efetivamente aqui no país, e que era com a cultura que a gente lidava, né, que é uma cultura reativa e não preventiva. Sim. Então, a gente lidava muito só com esse mecanismo de resposta. E parecia que o trabalho, principalmente dos psicólogos, era só para o pós, né? Então, depois do desastre, o que vai traumatizar e o que vai ter que se atender. Então,
Então, hoje a gente tem uma literatura muito rica nisso. A gente tem manuais, inclusive, que a nossa rede construiu, que são baseados nos internacionais, mas com a realidade de vida e de instrumento e de recurso que a gente tem aqui. Então, a gente trabalha muito nessa questão de preparar essas comunidades, né? Existe um projeto até do CEPED do Paraná que chama Construção de Cidades Resilientes, né? Então, a gente faz a preparação, né? Mitiga nesse processo depois da prevenção para que a gente consiga essa redução de danos, né? Mas a gente não tem políticas públicas eficazes e concretas aqui no país. Que mantém, né, o que foi feito. É por isso que a gente vem lutando, assim, para um espaço, né, para uma pasta que dê conta mesmo desse lugar. Mas a gente já tem nessa Política Nacional de Defesa Civil, existe a questão dos planos de contingência. Então, isso que a gente vai fazer agora lá em Canoas, né, em parceria com Defesa Civil, Guarda Municipal, SAMU, que é um projeto que a Unila Salle está fazendo, né? Então, na figura da professora Camila Bolzan, que foi a idealizadora da gente poder construir isso aqui na região metropolitana. É a primeira vez que a gente faz isso no Brasil. Mas a Defesa Civil, como recebeu o auxílio do curso de psicologia agora na situação do Paquetá, que eles tiveram no final do ano, né? Das chuvas, das enchentes. Então, entenderam efetivamente a diferença que faz o serviço da psicologia. E aí, então, com os planos de contingência que ele tem, a gente está introduzindo a questão da psicologia na Defesa Civil aqui de Canoas. Isso está sendo muito bacana. Então, tu sai daqui que é gravado o programa, tá, gente? Então, tu sai aqui da nossa gravação, tu vai para a universidade fazer uma espécie de uma simulação. É um simulacro que a gente chama. Então, é um exercício, né, de uma simulação de prática. Né? Então, a gente vai trabalhar lá uma situação de um atentado na escola, que também a gente tem visto que esse tipo de violência tem sido reincidente, que era uma coisa tão distante, né? Parecia que só acontecia nos Estados Unidos. Exato. E aí, então, a gente vai simular isso lá na universidade e vai ser a prova prática dos alunos, que a gente fez essa disciplina com 80 horas de teoria, de exercício, de prática técnico-teórica dentro da sala de aula. E agora o fechamento da disciplina é uma grande simulação para que os alunos atuem efetivamente numa cena de um desastre, de uma tragédia. Então, esse simulacro seria o primeiro no país, assim, é inédito. Não, dentro da academia, assim, esse curso de primeiros socorros psicológicos, de apoio psicossocial e emergências de desastres, né, que a RAP, que é a minha rede de outros 2 colegas, que a gente montou isso, porque a gente se conheceu atuando nos desastres, né? Porque a gente trabalha com gerenciamento, que o Sérgio tinha falado. Eu, na realidade, fui coordenadora da gestão do apoio psicossocial da maioria desses desastres que eu atuei, né? Que também é uma política pública que não tem inserida aqui, pouca gente que entende desse lugar de gestão mesmo, né? Sim. Então, quando a gente fala de gestão de risco, é o antes, como o Sérgio estava falando. Sim. O gerenciamento de desastre é o que vem depois, é na hora da atuação. Então, a gente prepara, capacita profissionais para estarem aptos para essa hora do caos, né? Para que eles possam dar o atendimento e o suporte nessa hora. Que é uma novidade no Brasil, isso. Na realidade, o curso com simulação prática... nós somos os únicos que fizemos, na RAP, a Rede de Apoio Psicossocial. Que eu introduzi isso em Cruz Vermelha, porque eu fui anos diretora de voluntariado e coordenadora do apoio psicossocial da Cruz Vermelha Filial Santa Maria, né? Então, a primeira edição desse curso a gente fez em 2013, depois da tragédia da Boate Kiss. Então, era um projeto que já tinha engavetado, mas que nunca ninguém queria falar sobre, né? Sim, claro. E aí, então, na academia... Dentro da universidade, é a primeira vez que com prática vai acontecer. A Unila Salle é a primeira do Brasil que está trazendo essa disciplina que eu ministro em outras universidades, mas que traz toda a simulação prática dos cursos que a gente dá de formação fora da academia. Então, tu pode dizer que essa psicologia preventiva é recente no Brasil? Dentro das universidades, não contigo, né? Dentro das universidades, sim. Para vocês terem uma ideia, a gente teve o primeiro manual internacional, que é da Organização Pan-Americana de Saúde, que chama Primeiros Auxílios Emocionais em Trabalhadores de Campo, que é o primeiro guia que a gente tem desse tipo de intervenção, de instrução para esse tipo de intervenção. Para o português foi traduzido em 2015. Nossa. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, que foi 2004, eu tinha uns 4 anos de formada, 3 anos de formada. Eu tinha que baixar os manuais internacionais, traduzir e depois estudá-los para poder aplicar.
né? E daí foi um movimento muito solitário. Agora tu vê, eu não sei, essa eu acho que é a 8ª universidade que eu dou essa disciplina. Então, agora a gente tem acesso a material, a conhecimento, a gente que praticou, né? Sim. Eu passei muito tempo sozinha nessa trajetória. Que interessante. Bom, enquanto a Melissa toma um cafezinho, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência, para o Marcelo, São Paulo capital, para a Roberta em Criciúma, Santa Catarina, e para o Gerson em Resende, Rio de Janeiro. Um abraço grande para vocês aí, obrigada. E também queria aproveitar aqui, né, para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Salve a Taste Food, Quero Café e todos vocês colaboradores através do nosso QR Code. Melissa, voltando então, conta para nós como é que as pessoas afetadas pelo esse trauma, né? Como é que a saúde delas mental é afetada? De inúmeras formas, né? Eu acredito que das previsíveis e das não previsíveis, né? Esse tipo de exposição à dor e ao trauma é algo que a gente chama ao longo da vida como não esperado, né? Então, é uma situação de rompimento abrupta, né? Imprevisível e, de certa forma, que gera um sofrimento intenso do qual a gente não experiencia em outra circunstância. Dentro do desenvolvimento mental, assim, né, da psique, da construção, muito das nossas relações, a gente vive crises ao longo da vida, que são chamadas de evolutivas, que são aquelas passagens de fase, né, rituais importantes, ritos de despedida, ritos importantes simbólicos na nossa vida, né, desde o nascimento até a nossa morte. Mas essas crises são esperadas por todos, elas são previsíveis, elas fazem parte do nosso desenvolvimento, né? Muitas vezes são decisões e determinações psicológicas e emocionais ao longo da vida e que todos nós precisamos passar por elas. Dependendo de como a gente faz o enfrentamento dessas crises que todos passam, a gente tem mais ou menos recurso emocional para enfrentar essas que são oriundas de desastres e tragédias, né? Que são abruptas, imprevisíveis, que fazem parte da questão externa, que não são parte do nosso ciclo. Então, essas são as que nos geram a maior exposição ao trauma. O que a gente faz como recurso humano, né? Dependendo do recurso interno que tu tem. Então, as tuas capacidades de resposta, né? A tua capacidade de resiliência e o teu meio, como é a tua rede de apoio, tu vai ter possibilidade maior ou menor de adoecer com uma exposição ao trauma. Mas, assim, são inúmeros os transtornos que são oriundos de uma situação dessas, né? Além do uso e abuso de álcool, drogas e todas as questões que estão relacionadas à busca de um preenchimento de sofrimento. Seria um ponto gatilho, de repente, para umas outras doenças, Sim. né? Alcoolismo, por exemplo. Dentro dos transtornos relacionados a esse tipo de situação, a gente enumera os que são mais comuns, que são fadiga de compaixão, burnout, TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático, depressão e uso e abuso de substâncias. Nossa, que triste. E que estratégias psicológicas eficazes, né, seriam, vamos dizer, úteis assim para lidar com o estresse pós-traumático assim após um desastre? Né? Então, a gente tem dentro desses fatores de resposta, né, começando por esse momento, né, Sérgio? Assim, então, os primeiros socorros psicológicos são a nossa ferramenta base de apoio psicossocial. Então, essa capacitação que a gente faz é para se viver o momento agudo da crise e resposta a isso. Né? Então, é uma intervenção primária e secundária dentro de um processo traumático. Segundo, a função do acolhimento. Né? Então, assim, fazer com que a família ou a rede de suporte, né, ou a rede de apoio esteja próxima, seja efetiva, né? Saber quais são as atenções e necessidades básicas dessas pessoas para que elas não se desorganizem e a retomada de rotina, né? Então, assim, a reorganização tem muito a ver com a rede de suporte,
os recursos internos de cada um, que daí vem de acordo com isso que eu falei antes, sobre as crises que a gente vive ao longo da vida. Então, são as capacidades internas que a gente tem. E a função da retomada de rotina. O TEPT em si é algo muito marcado, né? Então, assim, com sintomas fortes, como flashbacks, ideias intrusivas, repetição de comportamento. Então, assim, essas pessoas precisam de acompanhamento específico, que não esse suporte que a gente dá. Esse suporte seria para um alívio de sofrimento, para uma capacidade de retomar da rotina, mas quando a gente avalia que desenvolve um transtorno mais agudo como o TEPT, a gente precisa encaminhar para a rede específica de atendimento especializado. E existem, assim, sinais comuns, indicativos que a pessoa está traumatizada, né? Pós-desastre, pós-tragédia? E existem sinais que são tidos como os mais comuns, mas eles vão ir de acordo com o perfil cognitivo e emocional de cada um. Então, a gente sempre diz assim, um maníaco não vai ter comportamento de isolamento, um depressivo sim. Né? Então, dependendo dos recursos que cada um tem e das características cognitivas e psicológicas que cada um tem, vai desenvolver mais ou menos comportamentos que são agressivos ou comprometedores no sentido de se colocar em risco. Mas a gente sempre fala que uma boa avaliação, para quem não entende muito e pode observar, é tudo que é extremado ou negligenciado demais. Então, por exemplo, assim, um comportamento que passa a ser muito corriqueiro e que não existia antes e repetidamente. Então, a gente fala que quando a gente avalia adoecimento, tem alguns fatores que são importantes da gente avaliar. Então, a incidência, a frequência e a permanência dos sintomas. Né? Então, assim, quando alguém está fazendo uma coisa demais, que fazia, mas está fazendo demais repetidamente, é um alerta. Quando uma pessoa deixa de fazer algo que era comum ela fazer, também é outro alerta. Então, a gente fala que os dois extremos, quando a gente percebe que uma pessoa está muito fortemente repetindo comportamentos, né, e sintomas, a gente precisa ter uma atenção. Assim como quando ela muda um padrão, assim, isso, né, também. Isso. E outra coisa que é importante a gente avaliar é que se uma pessoa está se colocando em risco, ou a gente achar que ela está colocando também alguém em risco sobre os comportamentos, né, e o desenvolvimento do rotineiro dela, a gente também precisa ter um pouco mais de atenção. E os membros da comunidade, assim, podem se apoiar mutuamente, assim, né? Durante um efeito desses aí, né? Tu acha que os leigos podem se ajudar? Como é que é isso? Sim, podem muito. E a gente sempre fala que é o mais resolutivo. Quando eu vou para um lugar que não é meu, né? Porque é que nem eu digo assim, de uma certa forma, infelizmente ou felizmente, eu vivi as maiores tragédias que eu atendi nas cidades em que eu residia, né? Então, primeiro a Boate Kiss em Santa Maria, agora em Lajeado, a questão do Vale do Taquari. É muito importante a comunidade fazer parte, porque aquela comunidade conhece a dinâmica daquela comunidade, a cultura daquela comunidade, as crenças daquela comunidade, que são fatores muito importantes para a gente desenvolver um vínculo com uma comunidade que precisa de cuidado. Então, assim, a ideia do apoio psicossocial é que ela seja disseminado não para psicólogos exclusivamente, inclusive as organizações internacionais, Cruz Vermelha, Forte Aida, Médicos Sem Fronteira, não são só psicólogos que vão a campo. Né? É a equipe de apoio psicossocial. Geralmente, elas são gerenciadas por psicólogos, que vão fazer o gerenciamento para entender qual é a demanda. Quais as profissões assim, que tem nessa equipe multidisciplinar? Então, ali no Vale, por exemplo, a gente teve, além de psicólogos e psiquiatras, teve professores, educadores físicos, pedagogos, fisioterapeutas, nutricionistas, pessoal que trabalhava com o Círculo da Paz, regentes de pessoal de grupo, terapia. Então, assim, enfermeiros, assistentes sociais, né? Socorristas, bombeiros. Então, todos esses profissionais acadêmicos. A gente teve um número grande de acadêmicos supervisionados pelos seus professores e coordenadores, mas que já tinham treinamento prévio. Então, por exemplo, esse pessoal que veio daqui e foi para lá nos ajudar já tinha tido treinamento de primeiros socorros psicológicos que eu dei para eles antes deles irem para o Cará. Quando a gente articula e organiza as demandas de trabalho, uma das primeiras coisas que a gente fez uma transmissão online desse treinamento
para todos os profissionais das redes dos municípios que foram atingidos. Então, para ir a campo, a gente dá uma intervenção básica desse tipo de instrução, né, para que eles tenham um mínimo de recurso. Por quê? Por que esse trabalho pode ser feito por qualquer pessoa de qualquer profissão? Porque ele não é um trabalho centrado numa interpretação psicológica. Ele é um trabalho psicossocial e não psicológico. Então, ele é um trabalho focado na restauração da saúde mental das pessoas e de uma comunidade como um todo. E ela é preconizada por 2 pilares, que é o acolhimento e o apoio. Acolher e apoiar qualquer ser humano pode fazer. Só tem que ter uma formação adequada, uma capacitação adequada e um perfil humanitário. Interessante, né? E qual o papel da resiliência psicológica na recuperação após um desastre, de uma tragédia? Assim? É um fator significativamente importante, né? Existe um estudo do Barbosa, de 2006, que ele fala dos 7 fatores ativadores de resiliência. Então, ele faz todo um estudo sobre como a gente trabalhar a resiliência de um indivíduo e de uma comunidade como um todo, assim. Fatores específicos como controle de impulsos, administração de emoções, sentimento de otimismo, empatia, análise de ambiente, coisas que são treinadas, né? Então, a gente sempre fala, tem uma frase do Aristóteles que diz mais ou menos assim, que a excelência só existe a partir do treinamento, né? Então, eu sempre falo isso. O que nos subsidia de recursos para esses momentos? Muito estudo e muita capacitação. Porque na hora que a gente chega lá, independente da gente saber qual é o contexto, sempre a gente vai lidar com o imprevisível. Por mais que a gente vá preparado, ainda assim a gente chega e se surpreende. E os cenários sempre são mais difíceis do que a gente imagina. O que vai nos dar segurança e adaptação para lidar nesses cenários com os recursos que a gente tem é o conhecimento. Então, só o conhecimento e o treinamento nos colocam aptos para poder ocupar esse lugar nesse momento. Que show. E como é que os cuidadores e profissionais da saúde mental, né, podem apoiar eficazmente as vítimas de um desastre natural, assim, né? Como é que... Então, a gente fala sobre a prevenção, né? A gente fala dessa preparação para esse momento da crise. O que a gente pode fazer nesse momento da crise? Acolher a dor. É isso que a gente pode fazer. Os primeiros socorros psicológicos, eles são... É um manual de atendimento, né? Não é nem considerado um protocolo, porque ele tem que ser adaptável, ele não é fechado, regente, Sim. Mas ele se divide em 9 passos. Nesses 9 passos, os 3 primeiros são como a gente vai acolher, os 3 últimos, como a gente vai apoiar, os 3 do meio, como a gente vai apoiar, e os 3 últimos são como a gente vai possibilitar a pessoa a ativar esses fatores de resiliência e poder buscar a retomada de rotina, né? Então, dentro dessas circunstâncias, a gente pensa em coisas que são muito práticas e que qualquer um pode fazer. Primeiro, se colocar disponível. Ter compaixão e afeto, né? Sem a disponibilidade, a compaixão e o afeto, porque as pessoas se confundem sobre o que é exercitar empatia, né? Então, as pessoas falam muito de empatia, dizendo, se colocar no lugar do outro. Não é isso que é empatia. A empatia, de fato, é se colocar no lugar do outro para aquilo que ele precisa que nós nos colocamos. Então, assim, não é eu estar disponível, eu vou lá ajudar, eu vou ajudar com o que se precisa. Então, qualquer ajuda não é ajuda nesses cenários, né? Então, o primeiro é isso, é a gente ofertar o espaço para que eles possam chorar a sua dor. Em segundo lugar, é a gente poder entender quais são as necessidades básicas. Porque essas pessoas acabam virando dias e não comendo, não se alimentando, não se hidratando, não dormindo, né? Então, as pessoas dizem assim, mas isso não é um cuidado de saúde mental. Quem disse que não é um cuidado de saúde mental? O bem-estar físico e emocional das pessoas, ele fala do mesmo lugar, do mesmo corpo, do mesmo ser, né? Então, o que a gente faz primeiro é isso. Ajudar nesses processos, e daí com todas aquelas questões burocráticas também, né, Sérgio? Assim, porque é um momento tão difícil, as pessoas ainda têm que estarem lidando com rituais de despedida, questão de sepultamento, de velório, é muito complicado. Então, ser alguém que vai ajudar nessas ações inicialmente e buscar saber quem é o interlocutor daquela família, né? Fazer com que os núcleos familiares se mantenham unidos e não fragmentados. E aí a gente ter essa possibilidade de reconhecer qual é a pessoa que tem mais estrutura
daquela família. Porque daí é essa pessoa que a gente vai ter que acessar para a tomada de decisões. Então, assim, o treinamento faz com que a gente tenha essa técnica para que a gente entenda o que é passível nesse momento a ser feito, né? E qual o tipo de acolhimento que a gente tem que ofertar. E quais as medidas preventivas que as comunidades podem tomar antes, né, de um desastre? Primeiro, acho que a capacitação e o treinamento vem no topo de tudo, né? Treinar, treinar e treinar para que a hora que a gente tiver que fazer, a gente saiba trabalhar em rede. Porque a grande dificuldade dos desastres é que as pessoas e as comunidades não sabem trabalhar em rede. Porque cada um acha que o seu serviço é mais importante que o do outro. E, na realidade, a resposta a um cenário de desastre é um conjunto de respostas para que a gente chegue o mais rápido e da forma mais eficaz possível na resposta que é adequada. Né? Claro. Então, assim, comunidades resilientes, cidades resilientes estão de acordo com o que a gente oferta de prevenção, de mitigação, de treinamento, de capacitação dentro desses cenários. Existe uma lei de defesa civil que diz que cada município precisa ter seus planos de contingência sobre quais são os seus riscos, né? Então, a gente não tem isso. Apesar de a gente entender que Nunca muitas... é falado nisso. Né? Isso não é falado. E aí é que tá, né? Por exemplo, assim, ali em Canoas existem alguns planos de contingência, em Lajeado também existem. Em outras cidades que eu conheço existem, mas a gente já foi em muita cidade que só tinha alguém que assinava para o Defesa Civil, nem sabia o que era, o que regia esse órgão, quais eram as responsabilidades desse órgão, né? Então, assim, eu sempre digo que o problema não são criar novas leis aqui no país. Sim. São que as leis que existem sejam cumpridas. Exato, né? são os operadores. Então, quando a gente começar efetivamente a cumprir aquilo que a gente criou, para que a gente tenha momentos e possibilidades adequadas dessas respostas, a gente vai fazer tudo certinho. Então, primeiro de tudo é isso. É cada município ter seu plano de contingência com a sua zona de risco. Ter uma equipe que vai capacitar, passar por treinamento, treinar. Pega a equipe de defesa civil, pega a rede local, assistência social, saúde, educação. Treina, faz simulacro. Começar nas escolas, né? Exatamente. Desde pequenininho. Em assim, tudo, assim. A gente agora estavam falando lá, agora em Canoas, eles se animaram e disseram assim, a gente tem que fazer mais disso. Sim, vamos fazer, vamos treinar, vamos mostrar para a comunidade que a gente pode, até como voluntário, todo mundo fala assim, os voluntários, eles são capacitados, eles são treinados, os voluntários de desastre são voluntários que têm uma qualificação e uma formação grande para estarem lá. É bom saber, né? Engraçado, né? A gente, brasileiros em geral, né? A gente acha, assim, que as catástrofes estão lá no outro lado do mundo, né? Quer dizer, aqui não tem terremoto, não tem vulcão, não tem, né? Uma série de coisas assim que... O Brasil é o melhor país do mundo para se viver, porque nós não temos desastre, mas agora começou. Não tem... Eu fico perguntando, mas quantos nós já enfrentamos nesses últimos anos aí? Nós né? não, a Melissa, efetivamente, né? Petró, quais os teus, assim, tu pode elencar aí depois? Os desastres que eu atendi já, então, assim... O primeiro grande desastre que eu atendi foi a tragédia da Boate Kiss, né? Mas o que todo mundo acha que a partir daquilo ali, né? Eu trabalho, mas eu já trabalhava há 9 anos com isso. Já fazia 9 anos que eu fazia isso dentro de Cruz Vermelha, como eu disse para vocês, né? Em 2004 eu estava traduzindo um manual internacional. Lembram quando a internet era discada, passava a noite inteira para fazer o download de um manual? Daí eu imprimia e daí traduzia e daí começava a aplicar nas equipes de resgate de socorro. Atendia coisas muito pontuais, pequenas, mas ninguém... O meu marido, agora ele saiu daqui até para falar, o Valério era um que dizia, por que tu faz isso? Nunca vai acontecer desastre aqui no país. Para que nós estamos perdendo final de semana com isso? Porque... E depois ele disse assim, depois da Kiss eu tive que dizer que bom que a Mel fez isso. Todo esse tempo que a Mel lutou por isso. Porque até chegar as pessoas que entendiam dentro do Estado e da União, né? Eu tinha 300 psicólogos lá de manhã cedo, mas eu era a única que sabia o que tinha que ser feito. Né? Então, assim, aí a gente tem um marco. A partir da tragédia da Boate Kiss, a gente tem um marco de resposta a desastres no Brasil. Porque foi a primeira vez que nós aplicamos todos os protocolos integralmente do SCO, né, do SCI, que vocês não devem saber isso porque não são da área, mas assim, a partir do 11 de setembro, nos Estados Unidos, foi instituído como lei
de resposta a desastres, que ia haver um comando unificado. Por quê? Porque na tragédia das Torres Gêmeas, houveram duas forças de trabalho e 2 comandos, que foi dos bombeiros e da polícia. Depois de uma análise do que aconteceu, eles entenderam que se eles tivessem respondido a uma voz de comando, ia ter se tido menos dano, se salvam mais vítimas e não ia ter tido retrabalhos como tiveram, né? Então, a gente teve um alto índice de traumatização lá na World Trade Center. No Brasil, a gente nunca tinha feito isso. E na tragédia da Boate Kiss, a gente teve um posto de comando, né? Que o coronel Adilomar, na época, era coordenador da REDEC, que era a Defesa Civil Estadual ali do núcleo central, né? Então, respondia a 55, 57 municípios. Então, ele foi a voz de comando e esse é o sistema que os bombeiros usam em todo o mundo. Aqui no Brasil, a prática disso é só dos bombeiros, que é um sistema de comando unificado, e daí divide os subcomandos de logística, de triagem, classificação de vítimas, socorro, né? Então, a gente fez isso na tragédia da Boate Kiss e, com certeza, foi o que nos deu muito mais respaldo do que a gente teria tido se não tivesse sido dessa forma. Eu costumo dizer que se aquela tragédia não fosse em Santa Maria, nós íamos ter tido o dobro de vítimas. Porque lá a gente tem a 2ª maior guarnição do exército do país. A gente tem defesa civil ativa que trabalhava junto com o Cruz Vermelha, que trabalhava junto... Os nossos voluntários de Cruz Vermelha ou trabalhavam no SAMU, ou eram militares, ou eram enfermeiros e socorristas do hospital. Então, a gente tinha uma galera que trabalhava junto e que era ativa. Tinha a base aérea, né? Então, que pôde fazer esses transportes e trazer os queimados para cá. E a única equipe... Eu era a única equipe de apoio psicossocial praticamente de Cruz Vermelha do país, né? A gente tinha o pessoal lá do Rio de Janeiro que tinha trabalhado lá primeiro em 2011, lembram? Na região serrana. Sim. Mas que efetivamente não fez um trabalho que teve publicação ou teve continuidade como o nosso da KISS. E o trabalho da KISS foi reconhecido em Cruz Vermelha Internacional. A gente foi... Eu fui condecorada, né, pela Cruz Vermelha Internacional, pela minha atuação, e daí, com isso, recebi essa intitulação. Depois fiz a formação acadêmica, mas é importante a gente entender isso, assim, né, de que acontece e como acontece isso aqui no país, né? Então, agora a gente teve um marco e teve... Só que depois disso, parecia que não ia mais acontecer. Então, as pessoas desaprendem, né? A gente fala da cultura, como tu acabaste de falar, né, Sérgio? Então, assim... as pessoas agora pensam assim, já aconteceu uma vez em Santa Maria, nunca mais vai acontecer. E aí a gente volta para aquele mesmo lugar de estanque, que é achando que tá bom como tá. Não, tem que manter um treinamento reiterado, né? E depois de Santa Maria, quais os outros, assim, que tu Eu atendi... A tragédia da Boate Kiss foi a primeira, 2013. Depois eu fui chamada por Chapecó para fazer parte do grupo gestor lá da Chapecoense, mas que foi uma ação privada, porque o clube se responsabilizou, então não deixou, né, a Defesa Civil entrar. Daí eu fui para lá, gerenciei esse desastre. Logo naquele ano seguinte, em 2017, a gente teve aqueles tornados que passaram por uma região aqui do Rio Grande do Sul, que pegou ali Caxias, Bento, Montenegro, Maratá. Então, eu fui atender os tornados gêmeos lá em Maratá. A gente foi lá instituir, ficamos alguns dias organizando a equipe de lá e constituindo Defesa Civil também, que não tinha, para poderem receber a verba, né, destinada à reconstrução. Depois de 2017, eu fui para Brumadinho. E daí, em Brumadinho, a gente forma a RAP, forma a rede, né? Eu, o Marcelo e a Marli, que são colegas que já tinham atuado, tinham sido meus voluntários nessas coordenações de apoio psicossocial que eu fiz. Daí a gente cria essa primeira rede do Brasil, que é uma rede que não se atravessa com questões políticas nem econômicas, que integralmente está lá pelo outro e para o outro, né? Que é financiada pelos nossos bolsos também e pelos nossos cursos, mas que, de alguma forma, é o que a gente acredita que foi o que a gente teve que fazer, né? Porque a gente entende que aqui no Brasil, até nas questões humanitárias, tem atravessamento de interesses e políticos e egóicos, principalmente. Então, a gente criou uma rede, né? Hoje, de 2019 para cá, nós já capacitamos mais de 5.000 profissionais em primeiros socorros psicológicos. A gente foi do Amazonas até a Argentina capacitando gente, né? Na pandemia, a gente fez um grande trabalho. A gente deu consultoria para o Brasil inteiro,
porque a gente criou os primeiros protocolos do mundo em primeiros socorros de forma remota. Então, assim, agora a gente vai publicar isso, né? Então, depois de 2019, a gente atendeu a Covid, né? Além de atuar aqui no Rio Grande do Sul, no primeiro município de bandeira vermelha, a gente deu consultoria para o Brasil inteiro e formamos grupos de atendimento, né, via teleconsulta. E depois, então, a gente atendeu Petrópolis em 2022. Estivemos por 2 vezes em Petrópolis, né? Fomos a primeira vez para atender a população e depois para trabalhar o luto com as crianças que ficaram traumatizadas. Voltamos, eu acho que a gente fez um trabalho até abril lá, né? Foi em fevereiro a tragédia. E aí, agora, por último, essa questão do Vale do Taquari, né? Então, infelizmente, se a gente for pensar, tem quase que de Brumadinho para cá, quase que contabilizou um desastre por ano, né? E tu acredita que daqui para frente a gente teremos mais outros assim? Acredito que naturais, sim. Os naturais? Sim, porque na realidade a gente tinha 2 tipos de desastres, que eram os antrópicos e os naturais. Os causados pelo homem ou por negligência do homem e os efeitos da natureza. Desde 2012 a gente tem a nomenclatura dos desastres socionaturais. Que se a gente for pensar, é o que aconteceu em Petrópolis, é o que aconteceu em São Lourenço, eu acho, 2010. Lembram? Que teve aquela chuva toda. Por quê? Porque a gente tem uma ação do homem invadindo um lugar que não é habitável. A gente tem construção. Então, Petrópolis é um município que comportaria 100 mil pessoas, tem quase 300 mil lá. Vocês já foram em Petrópolis? Sim, muitos anos. Então, olhar para aquelas construções subindo o morro acima, né? É assustador quando a gente chega lá. O pessoal quer comprar a melhor vista, né? Que nem aconteceu ali em Gramado, aquele edifício, né? Isso. Então, assim, o que tem acontecido é que o homem tem invadido esse espaço da natureza. Então, porque a enchente, por exemplo, lá de Lajeado, a gente teve o registro da maior enchente em 1962, se eu não me engano, 61, né? Mas por que não atingiram tanto? Porque não tinha população ribeirinha. Então, o que vem acontecendo é que as pessoas vêm habitando beiras de rio, vêm habitando morros, e daí o desastre natural vem e as casas são levadas porque elas estão construídas em lugares que não podem ser construídos, né? Tu bem sabe disso. Aqui está o arquiteto. É o que eu estava pensando agora. E aí, o pessoal da La Salle que foi nos ajudar, o marido da Camila, o Ítalo, é coordenador da arquitetura. E ele levou o pessoal da arquitetura para fazer um trabalho a campo de observação lá no Vale. E eles estão fazendo um projeto. Então, assim, entende que todos podem ajudar. De certa forma, tudo é necessário no momento da reconstrução. Não existe trabalho mais importante do que do outro. A questão da psicologia é que a psicologia é aquela que trabalha no antes, no durante e no depois. Né? É quase que uma das únicas que faz trabalho em todo o ciclo. Interessante. E quem é a cidadã Melissa Couto? Então, eu sempre falo que os desastres me fizeram entender o quão melhor eu me tornei enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, enquanto amiga, né? Eu sou uma mulher de 45 anos, né? Então, sou psicóloga há 22 já. Sou casada com um marido incrível, o Valério, que aceitou, né, essa empreitada comigo. Porque se não fosse ele... Meu pai diz que a única pessoa que pode estar casada comigo é ele, porque o outro não ia aguentar. Então, é uma pessoa que já há um tempo entendeu a importância disso e a importância do que a gente faz e trabalha comigo também, né? Ele é apoiador psicossocial, tem todos os cursos de formação em desastre, tudo que eu fiz de capacitação ele fez comigo. E é ele que coordena toda essa parte de logística dos nossos cursos, que monta os simulacros, né? Então, ele tem um papel importante. E também, eu digo para ele, depois também é corretor de seguro, né? Mas então, eu sou casada há 20 anos. Com o Valério, eu tenho 2 filhos, 2 meninos incríveis, assim, que são as crianças mais resilientes que eu conheci, porque nasceram, né, vendo a mãe atender isso. As professoras me chamavam na escola, porque os desenhos dos meninos eram
o monstro do Ben 10 atacando uma unidade e a ambulância da Cruz Vermelha salvando todo mundo. E aí as professoras me chamavam e eu dizia que é a realidade deles, não se preocupem, né? Então, eu tenho 2 meninos lindos, um tem 17 anos, está no último ano da escola, a gente já está vivendo um processo de luto, porque com certeza o ano que vem ele vai embora, né? O Hélio, o Eduardo tem 13 anos, então é o nosso mais novo. Mas tem uma família, uma rede de apoio muito importante que me apoia em tudo isso e que faz parte desse legado que a gente tem construído, né? Então, acho que a Melissa é uma mãe, em primeiro lugar, né? Muito coruja, uma esposa que gosta desse ofício, né? Acho que me saio bem como dona de casa e como esposa, gosto muito disso. E aí, nas horas vagas, eu sou psicóloga. E psicóloga de desastres, né? Então, acho que é isso. Uma pessoa que veio para esse mundo, assim, com uma grande missão, eu acho, né? De entender que o dom que nos é dado é para ser compartilhado e que a gente tem que devolver tudo aquilo que a gente recebe, né? Então, acho que acolher a dor dos outros faz com que eu tenha a possibilidade de poder ressignificar as minhas dores. Então, eu brinco que duvido que tenha profissão melhor do que a minha, né? Que vê com que os outros podem dar um outro sentido para a sua vida e tomar a frente das suas escolhas. Então, acho que não tem profissão melhor do que essa. Ai, que lindo. Legal. Muito legal. Uma pessoa feliz, né? Muito, muito. Que legal. Adorei. Melissa, a gente queria agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui conosco, ainda mais hoje que tu tem um dia agitado, né? Vamos ter um simulacro lá, né? Isso. Mas, de qualquer jeito, foi um privilégio conversar contigo. Deixamos aí o microfone à tua disposição para as tuas considerações finais. Dizer que o podcast está sempre à tua disposição aí para o que tu achar interessante aí. Nos procure e nós vamos estar sempre te apoiando aí no que for possível, tá bom? Eu agradeço muito. Acho que um canal aberto, assim, né? Eu sempre costumo dizer, até a gente conversou bastante, eu e a Martina, todo lugar que me convida para que eu possa falar, todo aluno que me convida para me entrevistar, para pesquisa, para o trabalho acadêmico, eu estou sempre disponível. A gente vai achar um jeito e um tempo, porque eu tenho um entendimento de que esse legado que a gente está construindo, eu acho que eu não vou conseguir ver ele chegar naquilo que eu idealizo. Mas saber que eu contei um pouquinho dessa história e lutei por ela, né? Para que a gente pudesse construir uma humanidade melhor, eu acho que é nisso que a gente tem que pensar. Eu acho que depois da pandemia, a gente tem que entender que o que são importantes são os vínculos, são as pessoas. Porque o resto é só o resto. O que nos sustenta, o que nos mantém, o que nos aprimora são as relações, né? São os afetos. E que as pessoas possam fazer isso, né? Amar mais, querer mais, dizer mais, abraçar mais. Que as pessoas entendam que eu acho que esse espaço de conversa aqui foi justamente para poder dizer que a gente pode ser melhor e que a gente pode acordar todo dia querendo ser melhor. Então, que a gente realize isso. Que a gente faça coisas que são importantes para quem fica, importantes para quem está com a gente, né? E que os valores são as coisas mais importantes que a gente tem na vida. Então, que a gente possa fazer para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. Acho que essa é a grande mensagem. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então, inscreva-se, comente, curta, compartilhe. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem. Lideranças do Brasil.